Selecionado o principal reforço para o Vasco no pós-estadual para o Campeonato Brasileiro. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O técnico Ramon Dias bem que tentou fazer com que o torcedor vascaíno tivesse uma expectativa bem melhor para a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, a realidade foi bem diferente. No último domingo, o Gigante da Colina esteve sofrendo a derrota por 1-0 no Maracanã, que estava novamente lotado de torcedores vascaínos, que tiveram que ver assim a sua equipe encerrar a sua participação no estadual de 2024. Ainda no domingo passado, o técnico esteve também comentando sobre a possibilidade que o Vasco tinha bem real de chegar à final e ainda garantiu que o Cruz Maltino chegaria assim à disputa do Campeonato Carioca. No entanto, a realidade foi bem diferente e o torcedor vascaíno teve que amargar mais uma eliminação, dessa vez no Campeonato Carioca, para uma equipe com um baixo investimento e com uma folha salarial infinitamente menor que a do Vasco, mas que com um trabalho muito positivo que vem sendo realizado durante a temporada de 2024. A promessa de Ramon Dias de que o Vasco iria sim à final do Campeonato Carioca gerou uma grande expectativa entre os torcedores cruzmaltinos. A confiança sempre foi muito alta depositada pelo treinador na capacidade da equipe de conseguir alcançar o Campeonato Carioca, que assim também criou um clima de que o Vasco pudesse sim reverter. A derrota, no entanto, chegou e evidenciou muitos desafios enfrentados pelo Vasco nessa temporada de 2024 até aqui. Abre aspas, nestas duas partidas o Vasco não foi aquele que pretendíamos. Todos estamos muito decepcionados por essas duas partidas que jogamos. Acredito que poderíamos ter jogado muito melhor. Todos sabemos porque o Vasco joga melhor. Encontramos um rival que conseguiu se agrupar muito bem atrás, que esteve bem, mas nós do meio de campo para frente não fomos tão claros. Então não encontramos o jogo e isso nos custou caro, fecha aspas. Ainda disse o técnico ao analisar toda a partida dos dois jogos que o Vasco esteve confrontando o Nova Iguaçu. Válido ressaltar que essa foi a única equipe que conseguiu derrotar o Vasco até aqui na temporada de 2024. As justas duas derrotas que o Vasco esteve sofrendo foram para a equipe do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Você vascaíno, como avalia? Comenta aqui abaixo a sua opinião. E obviamente essa derrota do Vasco não deixou apenas os torcedores, mas também figuras conhecidas do futebol, como Edmundo, bastante incomodados. Em meio também a essa situação que motivou também a despedida do Vasco do Campeonato Carioca, Edmundo expressou também a sua preocupação com o futuro do clube, destacando a necessidade urgente de realizar algumas mudanças para que assim o Cruz Maltino possa ter um desempenho melhor. O ex-jogador enfatizou principalmente a zona que o Vasco deverá disputar no Campeonato Brasileiro de 2024. Para o ídolo Edmundo, o Vasco não mudará muita coisa da disputa de 2023 e assim terá que disputar na parte de baixo da classificação do Brasileirão. Lembrando também de toda a emoção que foi no ano anterior, quando a equipe se salvou apenas na última rodada com gols decisivos contra o RB Bragantino na última rodada. E isso também foi comparado por ele em uma sensação de alívio à de um título brasileiro. O ex-jogador também ressaltou que após esse momento de euforia, as notícias sobre contratações e renovações foram bem escassas no Gigante da Colina, de forma que pudesse assim mudar todo um panorama no Vasco. Abre aspas, não se pode pensar em mais nada a não ser se livrar do rebaixamento. No ano passado, quando se livrou na última rodada, fazendo gols aos 38 minutos contra o RB Bragantino, na segunda-feira parecia que tinha sido campeão brasileiro. Anunciou a contratação de Matos, a renovação de Ramon Dias e mais nada, fecha aspas, disse ainda Edmundo ao comentar um pouco sobre a situação do Vasco.
Após a finalização do Campeonato Carioca para o Vasco, o Cruz Maltino enfrentará um intervalo de cerca de 28 dias antes do início do Campeonato Brasileiro de forma definitiva. Durante esse período, a equipe vai ter que se preparar para o primeiro jogo da competição nacional, que será contra a equipe do Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. As possibilidades para que o Vasco possa ter reforços nesse pós-estadual é bem considerável, isso porque, sob a liderança técnica de Ramon Dias, o Vasco deverá estar em busca de reforços para fortalecer o seu elenco, com um destaque para a necessidade de um jogador que possa atuar como volante nesse primeiro momento. E assim, alguns nomes já estão sendo mais comentados como possíveis contratações do Vasco para esse pós-estadual após a eliminação do Cruz Maltino no Campeonato Carioca para a equipe do Nova Iguaçu. Para a posição de volante, os dois nomes mais comentados são Marlon Freitas, jogador do Botafogo, e Gabriel, jogador que pertence ao Internacional. Apesar de todo o encerramento da janela de transferências, o Clube Cruz Maltino ainda vai ter a oportunidade de contratar jogadores no mercado brasileiro até 17 de abril. Ou seja, o Vasco ainda terá pelo menos quase um mês para que neste período possa fechar um negócio com atletas que tenham participado dos campeonatos estaduais no futebol brasileiro. Essa será a única opção que o Vasco vai ter no mercado e assim tem também bem limitado a busca por reforços, não procurará fora do Brasil, pois não terá essa oportunidade neste momento. Essa busca por reforços se torna crucial para a equipe carioca, ainda mais após o desempenho do Vasco nas duas partidas, onde o meio de campo foi sem dúvidas a parte do time do Cruz Maltino que mais esteve deixando a desejar pelo seu desempenho, e assim teve duas partidas muito irregulares e que com certeza culminaram muito e ajudaram com que a construção do placar para o Nova Iguaçu pudesse ter sido construída. Ramon Dias já esteve realizando o pedido mais de uma vez para que um reforço para volante possa desembarcar no Vasco. Você, torcedor Cruz Maltino, acha que um desses nomes tem a capacidade de conseguir solucionar o problema que tem sido vivenciado no Vasco? Comente aqui abaixo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.